Deram um golpe muito baixo em Amaury Vergara e vamos conversar sobre esse assunto. Além disso, Ricardo Marinho acabou deixando escapar e, sem querer, confirmou sua chegada ao Chivas. Enquanto isso, tudo indica que Hugo Camberos deve permanecer no rebanho sagrado. É isso mesmo. Então fique aqui comigo, porque vamos falar sobre esses e outros assuntos a seguir. Eu sou Jesus Bernal e agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigado por estarem aqui comigo para conversarmos sobre as últimas novidades do Chivas e tudo o que envolve o rebanho sagrado. Sem mais delongas, vamos começar este vídeo com as notícias mais recentes do Chivas. Bom, tudo indica e o cenário começa a se desenhar para que Hugo Camberos permaneça no time do Guadalajara. Sim, um jogador que claramente não foi tão considerado no torneio passado pelo Gabi Milito. E é preciso dizer que isso aconteceu por diferentes fatores. Primeiro, porque o garoto não encontrou uma posição ideal para ser aproveitado. Tentaram colocá-lo como atacante, tentaram colocá-lo como ala e parece que, a partir daí, ele não convenceu. Mas há outro ponto importante que vale mencionar. As convocações constantes para a seleção sub-20, os microciclos com a sub-20 e a Copa do Mundo. Evidentemente, isso tirou dele a possibilidade de passar algumas semanas com o time principal, o que o afastou da chance de ter mais minutos com o Gabi Milito. Na prática, tanto ele quanto Yael Padilla praticamente desapareceram depois da Copa do Mundo. Isso até faz sentido, já que eles não conseguiram trabalhar de forma contínua, levando em conta a qualidade e a juventude de ambos. A diretoria e a comissão técnica entendem que ele pode ter mais protagonismo no próximo torneio. Mas isso não acontece automaticamente, ele precisa conquistar esse espaço. Por isso, a questão de uma possível saída acaba sendo complicada. Além disso, vale mencionar um ponto importante. Os Chivas buscavam um empréstimo sem opção de compra, algo que é muito difícil de outro clube aceitar, porque o time usa o jogador, ele evolui e depois precisa devolvê-lo. Esse tipo de negociação não costuma agradar tanto no mercado mexicano, apesar de ser o que o Chivas pretendia. Por isso eu insisto, tudo indica que Hugo Camberos vai ficar. E isso é uma excelente notícia. Tomara que Hugo Camberos aproveite essa oportunidade e que a comissão técnica encontre a posição em que ele possa ajudar bastante o time. Ricardo Marinho acabou escorregando feio nas redes sociais. Não sei se foi ele mesmo quem publicou ou se foi outra pessoa. Não sei se alguém do Chivas chamou a atenção dele por isso, mas ele postou uma foto e uma publicação nas quais praticamente confirmava, em sua própria conta do Facebook, o retorno ao Chivas. Isso todo mundo já sabia, mas o Chivas costuma ser o primeiro a oficializar esse tipo de anúncio. Aí está o Ricardo Marinho dizendo: alguém já pronta para voltar? Depois, tirando a barriguinha da foto, ele publica a imagem da filha, de costas, com a camisa do Chivas número 19 e o nome Marinho. E claro, isso tudo acontece depois que o 4K deixa o rebanho. Naquele momento, a esposa dele estava grávida, o tempo passou, a menina nasceu e agora o 4K tem essa possibilidade de voltar. Eu digo que ele se descuidou porque a publicação ficou um tempinho no Facebook dele e depois ele voltou atrás. Acabaram apagando. Sinceramente, eu não vejo nada de errado nisso. Como eu disse, tenho aquela impressão de que o clube pode ter falado com ele algo como: apaga isso, por favor. E pronto. Até porque o Chivas vai querer cumprir todo o protocolo antes de anunciar oficialmente. Mas, no fim das contas, qual é o problema?
O 4K vai voltar, vai estar no Chivas, vai se apresentar na próxima segunda-feira e vai ter que conquistar seu espaço. Não tem outro caminho. Tudo isso sob o comando de Gabi Milli. Agora, definitivamente, o que aconteceu foi um golpe baixo contra o Chivas e contra o dono do clube, Amaury Vergara, na última reunião de donos, ou Assembleia de Donos. As decisões tomadas ali deixaram claro que o Chivas acabou sendo colocado em desvantagem para competir na liguila. Digo que foi um golpe baixo, porque embora Amaury Vergara tenha votado contra, foi aprovada a possibilidade de usar 9 estrangeiros para disputar o título do futebol mexicano no próximo torneio, ou seja, 9 estrangeiros em campo. Quando a maioria aprova, o dono do Chivas simplesmente não pode fazer absolutamente nada. É uma pena, de verdade, é lamentável. Se isso realmente acontecer, o Chivas não terá outra opção. Eu também acho que não está errado lutar por isso, tentar reverter, buscar alternativas, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades. É exatamente nisso que a diretoria está trabalhando, justamente para trazer jogadores que, se não forem considerados ou não entrarem nos planos para a Copa do Mundo, possam sustentar essa equipe com mais força. Eu acho que houve uma boa decisão no caso do Coati, no caso do Brian e dos demais, mas enfim, é assim que ficou para o Chivas. Insisto, mesmo com a Amaury Vergara votando contra, se a maioria votou a favor, não há como reverter essa situação. Em resumo, foi um golpe baixo dos donos contra a Amaury Vergara. Enquanto isso, o Chivas segue com bastante dificuldade para decidir quem liberar e como encaixar essa saída de jogadores. Jogadores que talvez já não façam mais parte dos planos do time de Guadalajara. Alan Moço, Alan Pulido, principalmente a situação do Pulido, que segue sendo o principal ponto de atenção. É que, enfim, os times podem ir, podem sondar, podem perguntar, mas o Chivas saiu de férias há cerca de 2 semanas. No Rio Grande do Sul, até agora, nada se concretizou, nenhuma saída foi definida. E isso não é simples, porque o salário que teria de ser absorvido é alto. Tenho a impressão, principalmente no caso do Alan Pulido, de que o rebanho vai acabar cedendo. Algo do tipo, eu te empresto por 1 ano, deixo o contrato acabar e fico arcando com 70% ou 80% do salário do jogador. A isso se soma o caso do Dani Rios, com quem o clube também já não sabe mais o que fazer. Ele já foi oferecido a vários times, mas nenhum quis comprá-lo. E olha que ele não foi mal no Vancouver. Nesta temporada foi bem regular, bem constante. Mesmo assim, já vimos há alguns dias no site do clube que decidiram não exercer a opção de compra. Então o cenário fica complicado, fica difícil, e é aí que entra o trabalho do senhor Alejandro Manso tentando resolver essa situação para o Chivas. Porque manter esses jogadores no elenco, simplesmente por não encontrar um destino, gera muitos problemas, entre outras coisas. Mesmo presentes, eles podem causar atritos, já que não vão jogar e talvez nem estejam realmente comprometidos. Enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Então tomara que logo consigam encaminhar esses jogadores para cá, para lá, encontrar destino para eles. E existem alguns jogadores mexicano-argentinos bastante interessantes que poderiam entrar no radar do Guadalajara. Eu já falei de um garoto em um vídeo anterior chamado Thiago Gigena, Ele tem 20 anos, mede 1,90 m, tem boas condições físicas e atua como centroavante. O clube atual dele é o Newell's Old Boys, na categoria com limite de idade. Vejam só, esses são alguns highlights dele que estão na internet e a verdade é que chamam a atenção.
Às vezes, quem aparece para cabecear é ele. Aqui, a finalização não teve um bom destino, mas reparem na movimentação. Na sequência, ele tenta outro lance e vejam o que acontece. Ataca a segunda trave. Fiquem de olho nesse nome, hein? Vem o cruzamento. Mais um cruzamento. Aí está. Ele se desmarca bem, ganha na disputa. Uma das maiores virtudes dele dentro da área é o jogo aéreo, a finalização de cabeça, típico centroavante de área. Mas atenção, não estou dizendo que o Chivas já tem que contratá-lo, não. São justamente esse tipo de alternativas que aparecem nos mercados estrangeiros, aos quais o Chivas tem recorrido bastante nos últimos anos. E que podem servir como continuidade de projeto, neste caso, ao que tudo indica, apontando também para as categorias de base do clube. Assim como aconteceu com o Sotaldi, que foi contratado para se recuperar e atuar pelo Tapatío. Bom, aqui temos alguns jogadores mexicano-argentinos que atuam na Liga Sul-Americana e que poderiam ser interessantes. Aqui também, vejam esse chute de primeira intenção. Enfim, o Thiago Gigena tem suas qualidades. Agora, claro, eu não sei se o Chivas está interessado nele ou não. Isso é apenas para mostrar a vocês mais uma alternativa de jogador. Observem este outro chute que acaba entrando, fechando bem a jogada. Jogadores espalhados pelo mundo, com dupla nacionalidade, poderiam perfeitamente atuar no rebanho. Olha só, ele nasceu em Oaxaca. As férias já estão perto de chegar ao fim no Chivas. Isso acontece no próximo dia 15 de dezembro. No próximo 15 de dezembro, quando todos estiverem de volta aqui em Guadalajara para retomar e iniciar os trabalhos com o time Tapatío. Nesse dia, muitas dúvidas serão esclarecidas, rostos novos, jogadores que não vimos, atletas que saíram, enfim, muita coisa vai ficar mais clara. Muita coisa mesmo. E teremos que ficar muito atentos, tanto em Verde Vale quanto na clínica do Dr. Rafael Ortega, para ver quem se apresenta e quem não. Depois disso, o time passará alguns dias treinando fora da cidade e em seguida retorna para concluir a preparação para o próximo torneio. Ainda não há total clareza sobre o calendário nesse sentido, mas é certo que alguns jogadores estarão buscando a sua melhor versão nesta pré-temporada para competir da melhor maneira possível no próximo torneio. Hoje acontece a grande final do futebol mexicano, no jogo de ida, quando o Tigres recebe o Toluca. Uma final inédita. Nunca antes essa decisão havia acontecido no futebol mexicano. Portanto, é uma final histórica. Eles já se enfrentaram em outras fases, como quartas e semifinais, mas em uma final, de fato, nunca. Então é a primeira vez na história que Toluca e Tigres se enfrentam nessa fase decisiva do futebol mexicano. Se o Toluca for campeão, empata com o Chivas em 12 títulos. Se o Tigres vencer, empata com o Cruz Azul com 9 conquistas. Fiquem atentos a esse cenário. Bom, vamos encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Continuem se inscrevendo, comentando, compartilhando, deixando o like e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou Jesus Bernal. Tchau.